Bom, estamos aqui totalmente fora do hype, quase um ano depois do mangá acabar, mas até que enfim, vou falar sobre o final de Jujutsu Kaisen, que é um final polêmico, né? Que muitas pessoas odiaram. Eu nem odiei, nem achei bom, porque quando você pensa na obra que é Jujutsu Kaisen, desde o começo é mostrado como sendo só tragédia. O final, aqui eu não digo o final, os últimos 20 capítulos, eu falo tipo o arco final, pessoalmente, eu achei muito da hora. Porque, cara, é difícil você ver um mangá que constrói um senso de perigo e de urgência absurdo. Porque todo mundo fica falando, o mangá todo, cara, o Sukuna é muito forte. Se o Sukuna voltar, ferrou. O cara é muito forte, não sei o que, não sei o que lá. Aí você já pensa, mano, quando o cara voltar, esquece. Não tem como. Aí quando o Sukuna volta, você se surpreende com ele. Tipo, ele é mais do que você ouviu sobre. Eu acho isso muito bom, porque realmente passa um senso de perigo, de urgência, né? Só que o final em si, né? Tipo, os últimos 10, 15 capítulos, pegou tudo isso e tacou no lixo. Porque assim, pra mim, as coisas começaram a desandar quando o Yuta voltou no corpo do Gojo. Até lá tava tranquilo. Teve a luta do Gojo e do Sukuna que eu achei muito boa. Do Hajime com o Sukuna que eu achei que podia ser melhor, né? Tipo, não a luta em si, mas o Hajime podia ser melhor, mas não foi ruim. Higuruma e Itadori com o Sukuna que foi muito boa. Aí teve o Takaba contra o Kenjaku, que eu achei uma luta boa, que muita gente não gostou de como o Kenjaku morreu, eu incluso. Eu achei que podia ser melhor, só que eu acho que o jeito que foi bom. Porque, tipo, eu acho que tinha que ser o Yuta que matava o Kenjaku, por conta dele ter prometido e falou que ele mataria pro Gojo não precisar matar o Geto de novo. E também porque o Kenjaku subestima o Yuta desde Shibuya, né? Então eu acho que o Yuta matar o Kenjaku e o Takaba participar disso, eu acho uma boa ideia, só que eu acho que o Takaba fazer tudo e o Yuta só chegar e cortar a cabeça assim pra fora, eu acho que é meio, como eu posso falar, foi uma decisão meio preguiçosa, porque tipo, dava pra fazer algo muito maior, mais desenvolvido, né? Mas até aí tudo bem, porque é um ponto baixo, só que pelo menos pra mim, não é um ponto tão baixo assim. Eu sei que muita pessoa gosta muito do Kenjaku e eu acho também que ele poderia ser muito melhor, porque a ideia dele ser uma maldição, um feiticeiro que passa por corpos, é muito boa. E ele sendo a mente por trás, né, que planejou tudo do jogo do abate, Shibuya, eu acho muito massa e meio decepcionante a forma que ele morreu. Mas como eu disse, pra mim não foi tão pra baixo assim, sabe? Um ponto tão negativo. Aí depois disso a gente tem a luta do Itadori e do Yuta contra o Sukuna, que eu acho incrível. A expansão do Yuta pra mim, inclusive, é a melhor de Jujutsu Kaisen. Aí depois disso a gente tem a luta, a mini luta, né, da Maki com o Sukuna. Aí depois chega aquela rapaziada, o Miguel, o cara dos corações do mamilo. Aí depois volta todo. A volta do todo, eu não sei o que eu achei, pra falar a verdade, porque tipo, ele arrancando a mão a cena dele com o Mahito, eu acho uma baita cena da hora. E ele voltar assim, tipo, mano, foi um upgrade, tá ligado? Porque ele perdeu a mão, mas ele implementou um instrumento que fica batendo palma muito rápido, sei lá. Aí, tipo, foi um upgrade. O cara sacrificou a mão. Mano, o cara apostou na bet. Apostou uma mão e voltou com um instrumento super apelão de bater palma sem parar. Enfim, aí depois disso, o Yuta volta no corpo do Gojo. E a partir daí, pra mim, começa a desandar mesmo. Porque a volta do Yuta no corpo do Gojo, pra mim, é boa. Tipo, é muito massa o conceito do Yuta copiar a técnica do Kenjaku e usar no próprio Sensei. Esse, inclusive, é um plot que eu vou defender até pra sempre. Só que eu vou defender a ideia, né? Eu não vou defender o jeito que foi feito. Porque, tipo, o Yuta volta, expande domínio e vazio roxo cai. Foi totalmente inútil. Isso é uma coisa que Jujutsu Kaisen fez muito, né? Porque quando você para pra pensar, o Higuruma, por exemplo, ele não foi inútil, mas ele aparentou muito ter sido inútil, porque ele tirou a arma do Sukuna, só que a gente não viu o que essa arma fazia. Então vai que isso era só pra enfeite, tá ligado? Não tem como saber o que o Higuruma pediu. Uma coisa que eu sei que esse final sofre muito, que é uma coisa que o mangá inteiro sofre, é o ritmo. Jujutsu Kaisen é muito puxado, é muito acelerado, não tem um tempo pra você se conectar totalmente com os personagens. Cara, o trio principal, Itadori, Megumi Nobara, você só consegue se conectar com o Itadori, que é o protagonista, né?
Mas aí sobra todo mundo. O Inumaki, o Panda, todo mundo de Kyoto, menos o Todo, o Megumi, a Nobara. Todo mundo fica sobrando ali. Você não consegue levar os personagens a sério, sabe? Ainda mais quando se tem uma trama tão da hora quanto a do Mekamaru, que é a parada dele ser um impostor, e do romance dele com a Miwa. Você tem um negócio tão, assim, não é importante, nem super inovador, mas é um negócio legal. E, tipo, isso é totalmente deixado de lado. E falando no ritmo rushado, muita gente falou que a luta contra o Sukuna, o final foi rushado. E eu concordo. Só que eu acho que a sensação que o Akutami quis passar, eu não sei se foi proposital ou não, né, nesse final, cara, mesmo se você for mais fodão, você ainda foi uma missão. Tipo, o Sukuna era uma maldição, era o rei das maldições, era o cara mais apelão, mais forte, matou Gojo, matou Hajime, matou Higuruma. Só que aí no final do dia, ele continua sendo só mais um trampo pros feiticeiros. Eles vão viver normalmente depois. Assim, tirando os impactos que teve, né, mentalmente, essas coisas, o mundo Jujutsu continua o mesmo depois do Sukuna. E também eu vi críticas falando que o arco de Shinjuku tava muito enrolado, esse final. E cara, eu não vou conseguir falar certinho disso porque eu não li semanal. Eu comecei a ler o semanal no capítulo 260 só, que é quando o Yuta volta, se não me engano, no Gojo. Na época eu tava acompanhando só no Twitter e tal. Aí apareceu uma coisa ou outra. Aí quando apareceu o Yuta voltando no corpo do Gojo, eu pensei, mano, tá, eu vou ler. Aí eu li tudo. Aí eu comecei a acompanhar o semanal. E cara, quando eu tava lendo, eu não achei enrolado. Assim, foi o primeiro mangá que eu li também, né? Então isso pode ter influenciado, porque sem senso crítico nenhum. Mas eu não senti, tipo, uma enrolação nesse arco final. Eu acho que tudo foi exatamente preciso. Bom, até certo ponto, né? Uma coisa que realmente fez esse final desandar foi a coisa que eu falei antes, né? Eu falei que Jujutsu Kaisen, quando você olha, é só tragédia. Só que nesse final, tudo deu certo. Tipo, do nada a Nobara volta, do nada o Megumi volta a lutar. E o pior, pra mim, não foi nem, tipo, a Nobara, o Megumi tá vivo. Pra mim, foi a porra do Higuruma, mano. Pô, o arco dele tava fechadinho. Não tinha necessidade de trazer ele de volta, sabe? Mas isso também é um detalhe, né? Que não impacta diretamente na história principal. Pra mim, a pior coisa que realmente teve um impacto grande nesse final, pra mim foi a volta da Nobara. Mano, tava mó bom porque o Itadori descobriu a expansão de domínio. Aí ele teve um capítulo muito massa, que era ele conversando com Sukuna. Aí no outro capítulo, toma, Nobara tá viva. Cara, não foi do meu agrado nem um pouco assim, sabe? E a morte dela também não foi do meu agrado. Eu acho que o fato dela morrer tão cedo foi uma coisa que a gente não, pelo menos eu não senti a morte dela. E isso não é de mim, né? Porque, tipo, a obra tem que fazer eu me conectar com a personagem. E, tipo, mano, ela era pra ser uma do trio principal, né? Ela era pra ser a Sakura. Só que, mano, a obra não dá tempo pra ela criar conexões, não dá tempo pra ela se desenvolver. A obra não dá tempo pra ninguém fazer nada. Só que, mano, a volta dela foi pior ainda. É que a morte da Nobara, mesmo eu não tendo sentido tanto, foi um marco importantíssimo pro Itadori. No mesmo dia, ele viu a Nobara e o Nanami morrerem. Mano, isso ficou na cabeça do cara. Tanto que ele se mostra abalado, mas tentando seguir em frente. E ele realmente segue. Só que a Nobara voltar parece que tira totalmente essa carga que o Itadori tinha de aparenta ser alegre, mas ele é totalmente quebrado por dentro. Bom, basicamente é isso, né? Eu não gostei do final, mas eu também não odiei, igual praticamente todo mundo. Eu acho que esse final, ele foi decaindo. Na volta do Yuta no corpo do Gojo, tava um 7. Aí na expansão de domínio do Itadori, já foi pra 8, porque melhorou. Mas aí a Nobara volta, aí cai pra 6. Aí Sukuna derrotado rapidaço, e não tem mais nenhuma trama finalizada, aí cai pra 5. E pra mim fica assim. Esse final mediano, nada de mais e nada de menos também. E é isso. Esse foi o vídeo. Se vocês gostarem, deixa o like, se inscreve. Comenta o que você acha desse final e o que achou do vídeo. E é isso. Até o próximo vídeo. Falou!